Os vereadores favoráveis ao parecer permaneçam como estão, os contrários ou pela abstenção, que se manifeste. Do quê? De parecer? Nenhum parecer de palavra. Se quer a palavra do parecer, a gente vai ter com você, não tem problema. Não? Toda vez a gente colocou em votação. Olha, eu solicito ao primeiro secretário, doutor José Carlos Monteiro, que faça a leitura do parecer. Parecer 09/2014, do assessor jurídico ao presidente da Câmara. Assunto: petição munícipe. Providência. Senhor presidente, o senhor está a manifestar sobre os pedidos formulados pelo munícipe Jean-François Risque, requerendo providências dessa Casa Legislativa sob suposta ofensa cometida por Vossa Excelência no exercício do mandato do vereador, sugerindo por isso suposta infração ao disposto do artigo 38, parágrafo 4 do Regimento Interno. O Regimento Interno desta Casa seguiu o entendimento constitucional do que se refere à necessidade e legitimidade eleitoral ativa para a promoção de denúncia, quaisquer que sejam elas, e assim o fez no seu artigo 39, valendo a sua transcrição. Artigo 39. O mandato do vereador será cassado por decisão do plenário, mediante provocação da mesa ou de partido político, com representação na Câmara ou ainda por denúncia de qualquer cidadão. Note-se que o termo utilizado foi de cidadão e não de munícipe, referindo-se o termo da lei a norma esculpida no artigo 61 da Constituição Federal, que outorga a iniciativa popular apenas aos cidadãos. Logo, somente os possuidores de capacidade eleitoral ativa, ou seja, aptos para votar, podem instaurar processo legislativo das leis e, por conseguinte, denúncia à presidência dessa Casa Legislativa. E o artigo seguinte rechaça qualquer dúvida a respeito, merecendo transcrição. Artigo 40. Tratando-se de denúncia que será escrita e dirigida ao senhor presidente, a mesma deverá conter: 1. Identificação e domicílio do denunciante, que deverá estar no gozo de seus direitos políticos. Com efeito, na data em que submetida a matéria à apreciação dessa assessoria jurídica, em 2 de junho de 2014, desnecessário se fazia adentrar na amplitude dos pedidos requeridos pelo município, visto que não havia nem mesmo como se efetivar a denúncia por falta de requisito legal essencial, especificamente pela falta de legitimidade. É o que se nota na certidão extraída do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, naquela data, 2 de junho de 2014, dando conta de que o denunciante encontrava-se com o direito político suspenso. Desta forma, não havia como se efetivar a denúncia, por ausência do requisito primordial, não se mostrando possível o seu seguimento nessa Casa, nem mesmo a sua sujeição à apreciação do plenário. No entanto, consultando o mesmo site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, na data de hoje, 23 de junho de 2014, constata-se que o denunciante passou a ter capacidade eleitoral pela quitação de suas dependências na Justiça Federal, na forma que indica a certidão também anexa, agora constante situação de inscrição regular. Com efeito, certo que o denunciante apresentará nova denúncia sobre os mesmos fatos, agora com legitimidade ativa, entendo como correto dar-se por sanada a questão de legitimidade, seguindo-se com a apreciação do mérito da denúncia. E o cerne da questão estampa-se em eventuais ofensas supostamente proferidas ao denunciante através de mensagens declinadas em sede da rede mundial de computadores Facebook por esse vereador presidente da Câmara em resposta a fatos divulgados pelos denunciantes na mesma rede social. Nesse contexto, o denunciante entende que, apesar de não citar os nomes nas mensagens diretamente direcionadas, pelas razões que se expõem, entendo nessa conclusão
que ofendida a sua honra e de conseguinte promovida infração regimental de falta de decoro, sujeita a providências desta Casa. Requer, por isso, que a Casa se posicione para que esse vereador, então presidente da Câmara, seja compelido a apresentar as provas que tenha sobre as eventuais acusações que supostamente lhe proferiu. Que seja aplicado o disposto no artigo 34 do Regimento, com as consequentes decorrentes do ato e do enquadramento. Nada obstante, todas essas citações, por parte do denunciante, equivocada a sua postura e o foro que pretende fazer a discussão. Ocorre, no entendimento desse operador de direito, aqui opinando como assessor jurídico, não pode o denunciante por si interpretar, julgar e condenar qualquer vereador desta Casa Legislativa ou outro munícipe, atribuindo-lhe culpa por crime, nem mesmo sujeito ao devido processo legal, pretendendo mais ainda punição efetiva sobre condenação nem mesmo existente. Assim, agindo ao que parece, avoca a função de delegado, de investigar a função do promotor, de acusar, do advogado de defender, do juiz de julgar, do tribunal de preferir a ordem colegiado e em grau de recurso, ou seja, de todo o sistema jurídico brasileiro. E também usurpa a função dessa Casa Legislativa, ao afirmar que o texto do regimento desta Casa não determina a necessidade de condenação do trânsito em julgado e que não houve qualquer forma de retratação imediata. Seja, pois, que o denunciante interpreta, desde logo, em seu exclusivo interesse, também o contexto em que deve ser levado a efeito o texto regimental. Dessa forma, acusa, se julga ofendido, profere a sentença e exige a execução da pena, no caso, a cassação do mandato por falta de decoro. Ao contrário de tudo isso, no nosso atual Estado democrático de direito, mais razoável juridicamente é que, se o denunciante acredita que as palavras postadas lhe ofenderam a honra, ou mesmo antes disso, que lhe foram dirigidas, haverá de provocar a atuação do Estado, dando início, depois de seguidas as formalidades, se o caso, o devido processo legal. No texto apresentado, denota-se que o denunciante pretende trazer infração penal que entende sofrida para sua constatação no âmbito legislativo, o que transfere a atuação dessa Casa de Leis, que de maneira nenhuma poderá julgar ou declinar se os fatos narrados podem ser considerados ou tipificados como crime contra a honra, dever estadual na figura do magistrado. Nota-se que o tema a que ingressa a denúncia é deveres complexa, visto que passa por garantia constitucionalmente previstas para o desempenho do mandato, como já tive a oportunidade de declinar, em especial no disposto do artigo 29, parágrafo 8 da Constituição Federal, valendo a colação. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com exercício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 8º, inviolabilidade dos senhores vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Sobre o tema, preleciona José Antônio da Silva. A inviolabilidade, como se sabe, significa que o beneficiado fica isento de incidência da norma penal definidora do crime. Vale dizer, dentro da circunscrição do município, o vereador não comete crime de opinião e, é claro, se não o comete, poderá ser processado por aquelas ações. Não há
como se vê, discrepância na orientação doutrinária, membro do Legislativo, no exercício do mandato e cumprindo atribuições a este vinculadas. Não pode ser punido por opinião que manifesta ou palavra que emite no âmbito da atuação desta Câmara de Vereadores no exercício do mandato. A mesma intelecção estendida, inclusive, à responsabilidade civil do parlamentar local, foi externado pelo pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RE 220.687, relatado pelo excelentíssimo senhor Carlos Veloso, e já fora adotada pela colenda primeira turma nos julgamentos unânimes. No HC 74.201 LG, relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, nos seguintes e latentes termos: o vereador, atuando no âmbito da circunscrição territorial do seu município que está vinculado, não pode ser iniciado em inquérito policial e nem submetido a processo penal por atos que, qualificando-se como delitos contra a honra, calúnia, difamação e injúria, tenham sido praticados no exercício de qualquer das funções inerentes ao mandato parlamentar. Função de representação, função de fiscalização, função de legislação. A eventual instalação de perseguidos crimes contra o vereador nas situações infracionais, estritamente protegida pela cláusula constitucional de inviolabilidade, qualifica-se como ato de injusta constrição aos status libertos do legislador local, legitimando, em consequência, a extinção por ordem judicial do próprio procedimento penal persecutório. Dessa forma, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a imunidade material é medida que visa proporcionar aos senhores vereadores plena liberdade nas diversas formas de manifestação ligadas ao exercício do seu mandato parlamentar. Vale reprisar que essa prerrogativa, ou melhor dizendo, direito de ordem política, não pertence à pessoa física do vereador, mas sim ao cargo que exerce no interesse da comunidade. Por isso, entendo descabida a denúncia formulada, mesmo agora tendo a legitimidade eleitoral ativa como regularizada, pelo que opino pelo arquivamento da denúncia após sua submissão ao plenário nos artigos do artigo 4º, inciso 1 e 154, parágrafo 1, 2, todos do regimento interno desta casa. É o parecer, respeitosamente, Dr. Márcio José dos Reis Pinto, assessor jurídico. Lido o parecer jurídico, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. O parecer está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários pela abstenção se manifestem. Aprovado com voto de abstenção do vereador professor Luiz. Desta feita,